Professor da Universidade de Estrasburgo, Davi Le Breton acredita que o corpo humano deixou de ser verdade para se tornar uma fórmula transitória e manipulável. Ele esteve na PUC-Rio para uma palestra a convite do Departamento de Artes e Design e do Decanato do Centro de Teologia e Ciências Humanas. Segundo Le Breton, o corpo é uma construção pessoal sujeita a metamorfoses. O estudioso francês também falou sobre a imposição de padrões estéticos de beleza e juventude para as mulheres e citou a interferência do mercado de cosméticos nesse processo. Antes da palestra, o antropólogo conversou com a TV PUC-Rio. Ele é objeto de estudos científicos, é também objeto de desejo. Há quem o relacione diretamente com sua identidade. Para alguns tabu, para outros arte. Sem dúvida, o corpo permite inúmeras interpretações, e é sobre ele que Davi Le Breton escreve. Ele é doutor em antropologia e professor de sociologia na Universidade de Estrasburgo, na França. Davi, o senhor acredita que tudo no mundo passa pelo corpo. Como os sentidos e as percepções se relacionam a isso? A condição humana é uma condição corporal. Tudo o que existe no mundo passa pelo corpo, é traduzido pelo corpo. Mas o corpo também, que é um fato cultural, social, tudo isso. O corpo é educado, é formado pela cultura. Então, nossa vida é uma interpretação permanente do mundo através do corpo. O corpo é resultado de uma construção cultural? Sim. Para mim, sim. Da educação, há uma diferença entre os homens, as mulheres, por exemplo, mas também diferenças entre os índios da Amazônia ou das pessoas do Rio de Janeiro, ou do Chile, do México, da China. O corpo é sempre uma entidade cultural. E como a mídia e a publicidade influenciam nessa construção? Eu acho que a publicidade influencia muito, mas o problema da publicidade é de reforçar, se diz? Reforçar os preconceitos de gênero, fazer com que a mulher deve sempre ser bonita, com sedução, e o homem mostrar a sua força, a sua virilidade, tudo isso. Eu acho que a publicidade é um elemento de cristalização dos estereotipos, dos preconceitos, da feminidade e da masculinidade. O senhor aplica os critérios de análise da antropologia cultural à questão do corpo. Como é esse processo? Eu comecei a trabalhar sobre o corpo na minha tese de sociologia há muito tempo. E como escrevo muito, eu exploro o continente do corpo. Eu escrevi sobre o rosto, sobre as emoções, sobre as percepções sensoriais, sobre a dor. Eu me sinto como uma exploradora se diz explorador? Um explorador do corpo. Nesse momento, acabou um livro sobre a dor crônica. A dor crônica e como é viver com uma dor permanente que transforma completamente a vida da pessoa. Voilà. O meu trabalho é entender, pesquisar sobre os elementos da vida corporal. Você falou sobre o seu último livro. Como é conviver, então, com essa dor? É uma tragédia, porque é uma dor crônica, é uma dor que sempre fica lá, que muda o sentimento da identidade da pessoa, que muda os movimentos, que muda a organização da vida, a organização também du couple, comment se dit, le couple, ou l'art.
desculpe-me, muda a vida afetiva das pessoas, relação familiar, o modo de educar os filhos, tudo isso. Não, a dor crônica, então, abala toda a vida da pessoa. Para o senhor, o corpo é uma forma legítima de se usar a arte? Sim, o body art é uma forma muito importante no meu pensamento sobre o corpo, mas também o body art é uma maneira de entender a sociedade partindo do corpo. O corpo é um revelador, é um analisador social, um revelador das relações de gênero, das relações com a idade e a relação com o mundo. Então, o artista, o body artista, interroga o mundo através do seu corpo e das suas performances. Por exemplo, eu gosto muito do trabalho do Orlan, que é uma artista francesa bem conhecida no mundo e que trabalhou muito com seu corpo para denunciar os estereotipos de gêneros, tudo isso. Antigamente o uso de tatuagens e piercings era visto como rebeldia, mas atualmente cada vez mais pessoas usam isso como forma de expressão. Como você vê essa mudança? A mudança começou há uma ventina de anos, 30 anos. A tatuagem era um fato masculino que tem que ver com a virilidade, mostrar sua potência, sua capacidade de resistir à dor, tudo isso. Não era um fato feminino, a tatuagem. A mudança que começou há 30 anos faz com que a tatuagem toca mulheres e homens. E a tatuagem é uma forma de cultura para mim, não é mais uma moda. Hoje, particularmente no Brasil, quase a metade da população é tatuada. Na França não é tanto, mas uma terceira da população talvez é tatuada. Então, a tatuagem se torna-se um fato social, cultural, e sempre più e que sempre se alarga no mundo. Todos os esportivos, por exemplo, são tatuados. Como estudioso do corpo, o senhor acredita na definição de gêneros pelo sexo biológico? Não, para mim, o que importa é o que as pessoas fazem da biologia. A biologia é secundária, é uma proposição, se diz? É uma proposição. E a nossa vida, nós escolhemos o que queremos fazer dessa proposição. Também as culturas escolhem uma maneira de dar um estatuto à mulher ou um estatuto ao homem. Então, para mim, a biologia é completamente secundária. A teoria do gênero é uma teoria social, cultural. Muito obrigada, professor. C'est moi qui vous remercie. Lorena Muniz para a TV PUC Rio.